Plano de saúde, mais dá dor de cabeça, hein? Nossa Senhora, o doutor Elton Fernandes vai conversar conosco. Tudo bem? Regina. Prazer em recebê-lo sempre. Prazer é todo meu. Por que a gente sempre passa contrariedade com o plano de saúde, doutor Elton? Olha, o melhor concorrente dos planos de saúde é o Sistema Único de Saúde. E ele não funciona bem. Pronto. Então, para a gente fortalecer, no final de contas, para a gente diminuir a prestação de um plano de saúde, a primeira providência que nós deveríamos tomar enquanto nação seria fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque ele é o principal e o melhor concorrente para que a gente possa manter os planos de saúde trabalhando bem, melhor e a preços mais acessíveis. À medida em que o plano de saúde percebe que o SUS funciona muito mal e que as pessoas, sobretudo a classe média, vai se descapitalizar, vai gastar o que tem para ter um plano de saúde, eles entendem que podem cobrar mais caro por isso e acaba subindo bastante o preço. Esse final de semana, a revista Piauí trouxe um dado muito interessante no online deles, dizendo que 80% dos idosos do Brasil não têm plano de saúde e que utilizam exclusivamente o SUS. E o Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, também ele foi muito bem feita a coluna dele desse final de semana na Folha, porque ele disse basicamente o seguinte: olha, o SUS tem um desafio imenso, gigante pela frente, e a gente tem que fortalecer o SUS, porque o Brasil é o único país do mundo, Regina, com mais de 100 milhões de habitantes, né, em que se dispôs a dar saúde pública gratuita a toda a população. Então a gente tem que fortalecer esse sistema, porque fortalecendo o SUS, a gente vai conseguir diminuir os abusos do plano de saúde e inclusive o valor da mensalidade. Vamos então começar com perguntas, porque todo mundo que eu conheço tem uma reclamação com relação ao plano de saúde. Kátia pergunta: os planos de saúde subiram muito ultimamente e tenho dúvidas sobre qual é o mais vantajoso. Qual tipo de plano de saúde você, Dr. Elton, recomenda? Muito bem, Kátia. Essa é uma pergunta muito interessante, eu gosto da Kátia, porque assim, o melhor tipo de produto de plano de saúde é o que a gente chama de individual e familiar. Se você tem um plano de saúde individual e familiar, lute para mantê-lo. E claro, se você precisa procurar um outro plano de saúde para contratar, procure um plano de saúde individual e familiar. Mas eles não oferecem mais. Por que não oferecem mais? Porque esse é o produto do mercado que é o mais barato, o reajuste dele é mais barato. Então, mesmo que te cobrem, tem algumas poucas empresas ainda no mercado que oferecem. Se você encontrar esse produto e a rede credenciada for interessante a você, o preço for interessante, mesmo que seja um pouquinho mais caro, vale a pena, porque o reajuste anual desse produto é menor. Então, por exemplo, um plano individual, ele subiu esse ano 7,35%, um plano empresarial subiu na média 18, 19%, e um plano coletivo por adesão subiu quase 20%. Ou seja, num curto prazo, em 2, 3 anos... Gente, é uma extorsão. Já está encontrando ali, então assim, vale muito mais a pena, sempre que for possível, contratar um plano individual, mesmo que for de uma empresa menor, Kátia. Tá. Próxima pergunta, Iranice. Estou com 64 anos e o meu plano de saúde continua subindo. É verdade que idoso não pode ter mais reajuste em plano de saúde? Essa pergunta da Iranice é muito boa e é muito comum de ouvi-la. Olha só, vamos entender o seguinte: o que não pode mais é o reajuste a partir de 60 anos por mudança de faixa etária. No entanto, aquele reajuste anual vai ocorrer sempre em todos os contratos. A grande questão é que esse reajuste anual, a Iranice pode estar sofrendo, por exemplo, um reajuste muito alto. Então aí ela pode buscar, se o reajuste dela não for aquele da ANS, a ANS arbitrou para 2019 7,35. Não sendo esse, ela pode buscar a justiça para pedir a substituição do reajuste. Perfeito. Mas ela pode sofrer reajuste. Tá. Próxima pergunta, Eliane. Acabei de completar 59 anos de idade e o meu plano de saúde subiu 74%. Isso tem ocorrido. Jura? Regina, isso Tenho tem como ocorrido recorrer. muito. 74%. A Eliane está sofrendo com 74%, eu conheço pessoas que sofreram 131% de reajuste no plano de saúde. É um absurdo isso. Você para de pagar. Para de pagar. A pessoa não tem condições de continuar com esse plano ou ela vai se descapitalizar perdendo tudo aquilo que ela acumulou de patrimônio. Veja, o que eu recomendo para a Eliane. O primeiro critério de um reajuste é ter previsão expressa no contrato. Então, a primeira regra, número 1, olhe o seu contrato. Pegue o seu contrato e veja se lá está expresso a faixa etária 59 anos com o percentual. Se estiver, não é porque está no contrato que é válido, mas tem que estar no contrato para minimamente valer, vamos pensar assim.
74% a justiça tem dito em vários casos que esse reajuste é abusivo pelo percentual. Quer dizer, mesmo expresso em contrato, 74% é abusivo porque é muito alto. O que pode fazer a justiça? Diminuir. Para quanto? Olha, tem casos que reduziu para 10, 18, 30. Depende muito aí de quem vai analisar esse tipo de processo, mas há uma possibilidade de ela reduzir esse valor. Perfeito. Próxima pergunta, Alisson. Meu corretor indicou abrir uma MEI para ter plano de saúde para toda a família, porque seria mais barato. Isso é verdade? Infelizmente é verdade, e os planos de saúde hoje têm orientado os próprios corretores, veja, a fazer isso. Então assim, você, dona de casa, não, tudo bem, abre uma MEI como qualquer coisa. Gente, é o país da burocracia. Sim, faz-se um plano de saúde para essas pessoas, porque aí o reajuste do Alisson, por exemplo, será um reajuste de 18, 19, 20%. Por que os próprios planos de saúde orientam os corretores a darem essa alternativa? Porque aí, como eles não querem mais vender o plano individual com reajuste de 7,35, eles falam assim, eu abarco a sua família no meu contrato, mas faz um plano empresarial. O que o Alisson precisa saber é que em vários casos, e é cada vez mais crescente isso, a justiça tem dito o seguinte, Alisson, você contratou um plano de saúde que, embora formalmente empresarial, ele não é um contrato como, por exemplo, da TV Gazeta, que oferece aos seus empregados, ou de uma outra grande empresa, né? Então, ele é o quê? Na verdade, ele é uma família, um truque. Ele é uma família que teve que se valer de um expediente como esse para ter um plano de saúde. Nesses casos, em várias situações, a justiça pune o plano de saúde, dizendo o seguinte, já que você está exigindo isso do consumidor, agora eu vou aplicar a você o mesmo reajuste do plano familiar. Então, muitas vezes ele vai contratar esse plano MEI, mas ele poderá depois entrar na justiça dizendo exatamente isso. Eu quero a mesma aplicação do reajuste do plano familiar da ANS. E vários juízes estão entendendo que por conta dessa fraude que o mercado, não que o consumidor esteja fazendo, mas que o mercado está induzindo, eles estão substituindo esse reajuste. Tá. Mais uma pergunta. Jussara, tem um plano coletivo por adesão feito através do meu sindicato, mas está subindo muito. Por que eles não seguem o reajuste da ANS? É possível rever? Pois é, todo mundo pergunta por que um plano de saúde coletivo, da Jussara, por exemplo, não segue o reajuste da ANS? Em tese, a lei imaginou lá atrás que como eles estariam dentro de um sindicato, esse sindicato teria poder de negociação e poder de força para negociar com um plano de saúde. Isso não aconteceu na prática e esses consumidores, eles estão sofrendo, por exemplo, 18, 19, 20, às vezes 30% de reajuste. O que a Jussara pode fazer no caso dela? Ela tem um contrato, por exemplo, há muitos anos com esse plano, ela pode entrar com ação e pedir a nulidade de todos os reajustes superiores ao que foi a ANS aplicado. A Justiça pode anular todos os reajustes que ela sofreu a mais, mas infelizmente a Jussara só vai conseguir recuperar de valores que ela pagou a mais os últimos 3 anos. Mas vamos pensar, no caso da Jussara já é alguma coisa. Ela pode não apenas reduzir o valor, como ela pode ressarcir o que ela pagou a mais ainda nos últimos 3 anos. Então, Jussara, é preciso olhar esse contrato, mas existe uma boa possibilidade de a Justiça mudar esse reajuste. E esse processo que a Jussara vai ter que abrir, é demorado, longo, difícil? Então, pode ser feita uma ação judicial com um pedido de liminar. A liminar é mais ou menos aquele analgésico que a gente toma quando está com dor. Então, eu tomo um analgésico, fico mais ou menos bem, mas depois eu tenho que tratar esse problema de saúde. Liminar é basicamente isso. A gente pega uma liminar, pede para o judiciário uma liminar, e em vários casos o judiciário concede a liminar. E quando ele concede a liminar, você pode desde logo, no comecinho do processo muitas vezes, já reduzir esse valor do plano de saúde. Então, é uma boa possibilidade para a Jussara aí. Tá. Mais uma pergunta, Virgínia. Sofreu um reajuste que tenho certeza que é abusivo, mas ele ocorreu em 2014. Ainda posso reclamar? Qual é o prazo? Pode reclamar sim. Veja que pergunta boa da Virgínia. As pessoas às vezes pensam assim, mas meu reajuste ocorreu há muitos anos com a Virgínia. De repente ela ainda não tomou uma providência, porque de 2014 ela está, mas passou muito tempo. Não tem problema, eu posso anular um reajuste que ocorreu em 2014. Mas o que ela pagou a mais de 2014 até hoje, 2019, ela só vai conseguir recuperar os últimos 3 anos de mensalidade. Então, Virgínia, pode procurar a justiça, tem uma chance muito boa de anular um reajuste ilícito, mas aquilo que ela pagou a mais em 2014, 15, 16... Perdeu. Ela perdeu. Ela só vai recuperar, por exemplo, de 16 até agora, que são os últimos 3 anos. Tá. Então, de setembro, por exemplo, agosto de 2016 até agosto de 2019, existe uma possibilidade.
Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Próxima pergunta, Márcia. Como sei se o reajuste aplicado ao meu plano de saúde é abusivo? Qual é a base de comparação para saber disso? É o reajuste ANS. Se a Márcia estiver falando, por exemplo, de um reajuste anual, a base de comparação é o reajuste ANS. Então vamos pensar, no ano passado a ANS autorizou 10% de reajuste. Se o da Márcia foi acima disso, ela já pode falar, opa, talvez está esquisito aqui, eu posso reclamar. Este ano, 7,35, que foi este o que a ANS. ano de 2019. 2019, 7,35. Subiu isso, Márcia, pode entrar com ação judicial e pode questionar isso buscando a substituição de um índice pelo outro. No entanto, vamos lembrar a pergunta anterior, ela só vai conseguir receber o que pagou a mais nos últimos 3 anos. Diminuir a mensalidade é sempre possível, receber a mais, se passam muito tempo, só recebe os últimos 3 anos. E aí recebe em dinheiro. Recebe em dinheiro. Ao final do processo judicial, o juiz pode condenar a devolver em dinheiro. Esse valor é corrigido, é com juros desde que propôs a ação judicial e pode voltar para o consumidor. Isso não tem nenhum problema, não é crédito. Não é abatimento nas prestações, não. E tem que cumprir, porque se não cumprir a ordem judicial, tem juiz que multa, que pune e que até isenta o consumidor. Então, não pode um plano de saúde falar assim, eu não vou cumprir e nem perseguir o consumidor. Isso não acontece na prática, então ninguém precisa ter esse tipo de receio. Um plano de saúde só pode ser cancelado via de regra por fraude ou inadimplência do consumidor em mais de 60 dias. Fora isso, não se pode mexer com o consumidor. Perfeito. Próxima pergunta. Érica, não consigo mais pagar o valor da minha mensalidade. Como faço para trocar de plano e não ter carência? Excelente pergunta da Érica. Veja que interessante. Em junho deste ano, a Agência Nacional de Saúde permitiu que os consumidores façam a portabilidade. Veja só, Regina, a portabilidade de plano de saúde... Maravilhoso. Não precisa de advogado, não precisa de corretor, não precisa de ninguém. Você vai entrar no site da ANS, vai procurar lá o tipo, vai colocar seu CPF, seu data de nascimento, vai ver o plano de saúde que você tem e vai perguntar quais são os planos de saúde para onde eu posso migrar, levando comigo todas as carências. Então, a pessoa que está sufocada hoje com o valor da mensalidade, ela pode fazer o quê? Entrar no site da ANS e buscar lá portabilidade do plano de saúde. A portabilidade é mais ou menos como trocar o número do celular, levando consigo, né, a operadora, levando consigo o número. A mesma coisa aqui é com a carência, quer dizer, a pessoa sai desse plano de saúde, mas ela vai continuar levando consigo todas as carências que ela já cumpriu. Então, isso vale, por exemplo, para quem acabou de ser demitido da empresa. Fui demitido e alguém está em tratamento médico. O que faço eu? Faz portabilidade do seu plano. O valor está muito alto, a operadora não permite negociar e não quer reduzir meu plano. O que eu faço? Portabilidade. Procura um outro plano e faz a portabilidade, porque assim você não terá qualquer carência. E pode estar doente, não tem problema nenhum, só não pode estar internado. Então, se alguém estiver internado nos assistindo, não poderá. Mas quem tiver em tratamento pode trocar numa boa, não tem nenhum problema. Beleza. Tá? Mais uma pergunta. Betina. Meu plano de saúde é de 96 e o meu plano diz que eu deveria adaptar o contrato para ter mais cobertura e reajustes menores. A gente já desconfia, né? É verdade isso? Olha, Betina, a primeira coisa é o seguinte, plano de saúde te oferecendo migração para ter reajuste menor... Já é esquisito. Já é esquisito, porque ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então é o seguinte, Betina, a primeira coisa, não precisa trocar de plano de saúde ou adaptar para ter direito. Não precisa. As coberturas são basicamente as mesmas. Porque uma coisa que é importante a gente dizer é assim, a cobertura dos planos de saúde são basicamente as mesmas. Mesmo antes da lei de 98, que é a lei que regula os planos de saúde no Brasil, quem tem um contrato anterior não tem nenhum problema. Tem o mesmo direito que quem tem um plano atual. Tá. Agora, reajuste menor, isso não existe. Pelo contrário, o que a gente vê muitas vezes é que esses contratos mais antigos, eles às vezes não tinham previsões de faixas etárias. Ou que é mais vantajoso para o segurado. Para o consumidor, exatamente. O segurado tinha muitas vantagens com isso. Então não tem que muda, ficar Betina. muito esperto. Cuidado na hora de migrar, procura ver no contrato quais são as faixas etárias que estão ali e no próximo contrato, por exemplo, para onde eu quero ir? Eu quero ir para um contrato X. Quais são as faixas etárias que estão nesse contrato? É importante saber isso. Tá. Mais uma pergunta enviada pelo José Neto. Geralmente, nós olhamos para o preço
Verdade. O que nós, consumidores, devemos prestar atenção antes de contratar um plano de saúde? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta de ouro. Vejam só, algumas dicas essenciais que a gente pode dar. Primeiro, saiba qual é o tipo de reajuste que você sofre. Porque às vezes a pessoa está contratando um plano de saúde, quem contrata plano de saúde pensa no longo prazo. Sim. O que a pessoa quer é ficar por muitos anos com aquele contrato, né? Até a vida inteira dela, ela quer muitas vezes. Então, primeira coisa, qual tipo de reajuste está sendo aplicado? Você vai conseguir pagar esse reajuste? É o reajuste ANS nesse contrato? Ou é esse de 19%, 20% que está ocorrendo? Porque 19%, 20% em 3 anos, 4 anos, vamos pensar, dobrou o valor da minha mensalidade. Sim. Vou conseguir pagar? Segunda coisa, faixa etária. Eu preciso saber do corretor, muitas vezes, que está vendendo, perguntar para o corretor qual é a faixa etária que eu vou sofrer e qual é o percentual. Porque aí esse consumidor pode calcular uma média. Ele pode falar, bom, se eu vou pagar 20% ao ano, mais a faixa etária, daqui quanto tempo eu vou conseguir? Em quanto tempo eu vou conseguir manter esse plano de saúde? Precisa fazer essa conta. Precisa fazer essa conta. E aí a questão básica é o seguinte, todo plano de saúde hoje, basicamente, só cobre aquilo que a ANS manda. Então a cobertura é muito igual. E isso é legal, é importante dizer também. Não é porque a ANS manda cobrir um rol que ela fala, né? Ela tem um rol que é muito restrito, muito pequeno e que não cobre muita coisa mais moderna, mais tecnológica ou, por exemplo, medicamentos mais recentes, exames mais recentes, exames genéticos, medicamentos mais recentes, por exemplo, não se cobre. Isto é ilegal. Então, o que eu prestaria atenção? Sobretudo preço e guardaria muito bem, com muito carinho, quais são os hospitais credenciados. Porque se amanhã houver um descredenciamento desse hospital, eu posso cobrá-los na justiça para manter aquela rede credenciada que eu tinha. Perfeito. O doutor Elton Fernandes é advogado, o site dele é eltonfernandes.com.br, Elton com N de navio no final, eltonfernandes.com.br. A sua especialidade é plano de saúde? É saúde em geral, plano de saúde, SUS, erro médico e também erro seguro. Médico, já falamos sobre erro médico. Já falamos sobre erro médico aqui. Então a gente faz tudo que é saúde e vamos torcer para que o SUS possa melhorar, né? Vi suas fotos em Portugal, nas férias, né? Portugal tem um sistema de saúde incrível, muito bom. É né? mesmo? É muito bom o sistema de saúde português. É um país pequeno, né? Ele tem a população do tamanho da cidade de São Paulo. Cheio de velhinhos. Saudáveis, andando pela rua, felizes. O sistema de saúde lá é público, mas não é inteiramente gratuito. Tem algumas taxas que podem ser pagas, mas funciona muito bem. É um exemplo a ser perseguido. Sabe que eu prestei muita atenção nos velhinhos, felizes, andando pela rua, alguns com bengala, outros não, mas assim, a gente notava que era uma pessoa que tinha saúde cuidada. Sim. Eles são muito bem tratados em Portugal. Portugal trata bem os seus idosos e tem um sistema público de saúde muito bom. Não é inteiramente gratuito, mas os aposentados, por exemplo, não pagam também nada. Então, assim, é muito bom. Sem dúvida nenhuma, é um modelo a ser seguido. Perfeito. Muito obrigada. Prazer em recebê-lo sempre, doutor Elton. Prazer é todo meu. Vai com Deus, viu?